Querido irmão, irmã, abra sua Bíblia comigo. Livro de Daniel, capítulo de número 6. Daniel 6, e eu quero ler com você apenas o verso 10, mas eu peço que depois da leitura você permaneça com sua Bíblia aberta, pois caminharemos em alguns textos. Daniel 6, verso de número 10. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Queria te convidar a nós lermos juntos esse versículo, principalmente para a gente trazer à nossa memória o que nós estamos lendo. Vamos juntos? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Nosso Deus, nós queremos nessa hora, Pai, rogar a Ti que o Senhor traga ao nosso coração e à nossa mente entendimento, clareza, mas principalmente, Santo Espírito de Deus, a Tua voz soprando no nosso coração, na nossa alma. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda, Pai, a revelação de nossa posição diante do Senhor, ó Deus, diante desse mundo, diante da Tua igreja. Ó Deus, como servos e servas do Senhor, traz, ó Deus, diante de nós aquilo que é a Tua vontade. Senhor, mais que compreender intelectualmente uma mensagem, que o Senhor nos lembre que nós temos uma missão. E, ó Deus, para a glória do Teu nome, que nós venhamos a nos dispor de fato diante de Ti, para cumprir o Teu chamado com fidelidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vivenciamos nessas últimas 8 semanas os estudos sobre a igreja, o mundo, o anticristo. Aprendemos sobre Daniel, seus amigos, que vale reler e reler mais uma e mais tantas vezes quantas necessárias, para, de fato, nós nos envolvermos na vida desses exemplos de fé, esses exemplos de lealdade e de amor a Deus. Se você não participou desses estudos, eu quero te encorajar a você buscar nos grupos da igreja. Você tem os arquivos no celular, que você possa realmente visitar e ler, aprender sobre uma temática que é tão atual. Nessa noite, eu quero trabalhar com você o que podemos aprender com Daniel, que pode nos edificar, e também, irmãos, dar um fechamento, observando algumas questões que podem nos fortalecer nesses nossos dias, nessas situações que eu e você vivemos cotidianamente. E também alguma coisa da vida de Daniel, para que ele seja tão marcante, tão lembrado, tão revisitado, tanto nos momentos pós a sua vida, quanto durante o Novo Testamento, na história da igreja, até hoje. Muitas crianças são batizadas com esse nome por causa desse servo de Deus. E eu queria então trazer para nós, irmãos, algumas questões que podem nos ajudar a gente ser, não desafiado propriamente dito, mas encorajado a viver diante desse mundo que nós estamos. A pergunta que eu quero trazer para nós nessa noite é essa: como nós agimos, irmãos, diante de situações desafiadoras? Como eu e você agimos diante de surpresas ruins? Como nós agimos, irmãos, diante do aviso prévio, quando bate a nossa vida?
como nós agimos diante de um exame de saúde que nos tira o chão. E a gente se vê agora completamente envolvido numa situação que a gente jamais quis passar por ela. Como nós agimos, irmãos, diante dos nossos filhos, com certas novidades que eles passam a viver ou apresentar, e que traz ao coração do pai, da mãe, aquela questão: eu não criei esse menino ou essa menina para essa situação, não foi para isso que eu criei, mas agora isso vem aparecendo, como eu vou responder? Queridos irmãos, a quem nós procuramos nas horas desafiadoras? O melhor amigo, o pai, a mãe, diante de uma situação triste, dura, será que nós partimos para assistir um filme, para pelo menos distrair um pouco a nossa cabeça? Será que nós partimos, irmãos, para alguma coisa que nós afirmamos que vai nos dar algum alívio? Quem sabe um comprimido que nos apague, a gente saia do ar de fato e durma por horas e horas e horas, porque não nos vemos em condições ou não nos vemos preparados diante das notícias para responder a contento, para entender o que está acontecendo e como nós nos posicionamos. No texto que você leu, Daniel recebe um aviso de morte. Um decreto que, se fosse descumprido, seria não apenas o seu desemprego. Não, mais que isso, seria o seu descrédito na opinião da sociedade. Justo ele que gozava de tanto prestígio há muitos anos, também não, muito mais do que isso. Talvez ele estivesse recebendo naquela hora um decreto que, se ele realmente não estivesse debaixo daquilo, ele ia ficar longe para sempre dos seus familiares. Não, era muito mais do que isso. Daniel recebe, querido irmão, querida irmã, o decreto da sua morte, de uma forma extremamente violenta. Uma morte pública, completamente brusca, comido por animais famintos, como um espetáculo, mas também um aviso para o povo. Quem se revolta contra o sistema, contra o governo, contra o tirano que está ali decretando, vai ter o mesmo fim desse homem que se aventurou a descumprir. Diante desse panorama, diante desse fato, queridos irmãos, se você olhar para o versículo que foi lido, você vai ver aí a igreja, representada por Jerusalém. Daniel orava virado para aquele lugar, tentando se mirar na direção daquela cidade que estava a milhares de metros dali, milhares de quilômetros dali, para ser mais exato. E aqui a igreja é representada por Jerusalém, e uma Jerusalém caída por desobedecer a Deus e se assemelhar ao mundo. Não nos é dito, irmãos, o que acontece em Jerusalém aqui nesse momento, nesse versículo, mas historicamente já era caída. Porque quando nós olhamos alguns textos bíblicos, você vai comigo se lembrar que Jeremias pregou e avisou por 40 anos aquele povo judeu que viria destruição. E ele foi o último a pregar. Mas se você olhar para mais antes, desde Salomão, 950 anos antes de Jesus Cristo, o povo já era avisado sobre ser fiel a Deus ou as consequências da infidelidade. Com os filhos de Salomão, aquele povo vivenciou a divisão de Israel em 2 reinos, o reino do norte, 10 tribos, a capital era Tirza e depois passou a ser Samaria. 19 reis se sucederam no reino do norte, até que em 770 a.C., 200 anos praticamente depois de Salomão, o reino do norte é conquistado pela Assíria. E o reino do sul, 2 tribos, tribo de Judá e Benjamim, e depois apenas chamado de Judá. O reino do sul permaneceu ainda até 605 a.C., ou seja,
Basicamente, 170 anos depois da queda do Reino do Norte, acontece a queda do Reino do Sul, quando Nabucodonosor cerca e depois conquista de fato Jerusalém. 350 anos de avisos e tropeços diante de Deus. A igreja, como nós vimos nos estudos da escola dominical, muitas vezes se assemelha aos próprios babilônicos. Os desejos, os sonhos da Babilônia, muitas vezes têm se tornado o sonho da igreja. E aí eu te pergunto, faria então alguma diferença um edito que todos se curvassem perante uma estátua? Faria diferença, queridos irmãos, na cabeça dos crentes, depois de ver o seu trabalho tomado, a sua família sendo humilhada, seus filhos sendo levados cativos? Mas e hoje, nos nossos dias, irmãos? Para muitos, um tempo em que o desânimo tem tomado conta de muitas casas, desanimados pelo cenário que nós vemos na nossa nação, desanimados, irmãos, às vezes por notícias que chegam até nós, desanimados porque muitas vezes nós somos avisados e avisados e avisados, mas pelo espírito dominante a gente sempre é levado, hoje não, talvez mais para frente. Por que me envolver com as coisas do Senhor seriamente nesses dias? Porque afinal eu tenho um horizonte de segurança em que eu posso me apoiar. E o desânimo, ou a letargia, ou um sono, envolve a igreja do Senhor, como nos dias de Daniel envolvia o seu povo. Diante das pressões de hoje em dia, queridos irmãos, será que a igreja vai se levantar? Diante do que nós temos visto muito perto de nós, somos alertados, somos confrontados, ouvimos às vezes pregações duras, nós sabemos que às vezes aquele incômodo está ali, o nosso coração é cutucado, mas quando acaba o culto, tem um aparelho de TV que a gente liga e se distrai, se distrai e se distrai. Tem gols para você assistir, tem uma série para você maratonar, tem o trabalho de amanhã que você não pode faltar, e a igreja se esvai. Mas há um outro personagem que nós vimos nos nossos estudos e que nós vemos nesse texto, nesse versículo de Daniel 6:10 também, que é o mundo. O mundo, querido irmão, querida irmã, sob controle cada vez maior de reis e líderes que se posicionam contra Deus nos nossos dias, contra Jesus. Nós vemos um mundo, irmãos, que não tem nenhum problema de estar debaixo dos decretos que vão contra a palavra do Senhor. Um mundo que vai se adequando porque o seu desejo é apenas obter prazer. Se não mexer comigo, não me afetar em nada, tudo certo. Eu não falo sobre Jesus, eu não preciso orar, eu não preciso conhecer, nada de me aproximar. Afinal, religião é o ópio do povo. E muitos têm levantado essa bandeira de 200 anos atrás, estão trazendo cada vez mais isso para as suas mesas, isso para os seus trabalhos, isso para as suas conversas. E é interessante, irmãos, que quando a gente pensa que isso acontece só hoje, você precisa se lembrar do que o apóstolo João nos traz na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 19. Ele diz assim: sabemos que somos de Deus, escrevendo para os crentes, mas a gente sabe também que o mundo inteiro jaz no maligno. Não é de hoje que isso vem sendo falado, não é de hoje que isso vem sendo avisado. Queridos irmãos, eu e você estamos no mundo, afirmamos que não somos do mundo. Nós temos lido esse nosso mundo? Se afirmamos que não somos dele, nós temos nos distanciado dos seus valores, ou esses valores têm entrado na nossa caminhada, ou já fazem parte da nossa caminhada, e a gente não se vasculha mais diante das coisas do mundo. Pergunto aqui para os nossos jovens: como é o seu namoro? É um namoro do mundo ou um namoro de Jesus? Pergunto aqui para os casais: como são as suas conversas, esposa e esposo?
Os valores dentro do seu lar são os valores do mundo ou os valores da palavra de Deus? Pergunto para os nossos anciãos aqui, temos estado tão já descrentes, que temos sido indiferentes para esse nosso tempo, ou estamos buscando o Senhor num tempo complexo? Há mais um personagem, querido irmão, nesse texto, e há mais um personagem que nós visitamos durante 8 semanas, que é a figura do anticristo. É a figura daquele que será levantado totalmente para ser adorado, servido, ser exaltado, ser admirado, ser reconhecido como grande nome diante de quem todos se ajoelham, literalmente ou figuradamente, mas se ajoelham. O anticristo, querido irmão, ao longo da história, temos a relação de adoração e subserviência diante de muitos nomes. Cristãos morreram diante de Césares, bárbaros e até mesmo papas. Israelitas morreram diante de faraós, reis, conquistadores. Os anticristos estão aí buscando e oprimindo os seus servos e também os seus opositores, até a vinda do último e grande anticristo, aquele que será trazido pela apostasia final e pelo poder do próprio Satanás. Se você quer verificar isso, veja em 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4, onde nós lemos assim: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá, a volta de Cristo, sem que primeiro venha a apostasia, o desvio da igreja das verdades absolutas do Evangelho, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O homem da iniquidade, a primeira besta do Apocalipse, descrita no verso 1 a 12 do capítulo 13, e também em Daniel, no capítulo 11. O filho da perdição, o homem vil, o iníquo, a besta que emerge do mar, do meio das nações, são as religiões falsas e o poder perseguidor e destruidor de Satanás. O falso profeta será o seu agente principal. Já está agindo no mundo, mas a gente não pode confundir o homem da iniquidade com o anticristo. O anticristo, o falso profeta, a segunda besta, aquela que emerge da terra, Apocalipse 13, a partir do verso 11, a religião anticristã de forma plena que virá. Nós temos vigiado hoje, irmãos. Como será quando mais plenamente se revelar o homem da iniquidade e posteriormente o anticristo? Será que nós estamos olhando o nosso tempo, irmãos, e está tudo bem? Está tudo tranquilo? Nós vimos esses personagens durante 8 semanas. Mas em meio a isso tudo, em meio à igreja, diante do mundo, diante de um anticristo, surge um servo do Senhor, Daniel. O texto que você está lendo, irmãos, diante de uma sentença assinada por alguém que era anti-Deus, ante a figura daquele que era o centro da religião judaica, diante de um decreto assinado e movido por um espírito do mundo, Daniel age de algumas formas que eu gostaria de trazer para nós nessa noite, para que nós possamos não apenas aprender, mas pensar sobre a nossa caminhada diante das notícias que vemos. Seu texto diz, querido irmão, querida irmã, que Daniel, em primeiro lugar, ele soube da Escritura, soube do que estava sendo colocado, ele não apenas se informou de uma forma completamente despretensiosa, mas observe o texto que você está lendo. O texto diz que Daniel foi de fato informado daquilo que estava acontecendo. Daniel, irmãos, ele tomou conhecimento do seu tempo, ele tomou conhecimento do seu momento, ele se apercebe dos perigos e também das ameaças que estavam contidas naquele decreto. Daniel
mensura, querido irmão, que não era apenas algo que deveria ser feito, mas ele traz para o seu coração: será que eu posso compactuar com esse decreto? Será que esse decreto, de fato, ele tem o sentido de que eu posso obedecê-lo sem maiores problemas? E Daniel, então, tomando conhecimento, ele se vê agora diante de uma decisão. E a decisão é essa: como eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus diante dessa situação que está sendo colocada? Daniel aqui, querido irmão, querida irmã, ele está diante de uma situação em que ele está sendo levado, provocado a abandonar os seus deuses. Se você olhar para o seu texto, Daniel 6, observe comigo os primeiros versículos, que uma situação grandiosa está acontecendo na Babilônia. O verso de número 1 diz que Dario, o rei daquele momento, o rei de Babilônia naquele tempo, um rei que já possuía a influência dos medos e dos persas, ele resolve constituir dentro daquele imenso reino 120 governantes, 120 pessoas que estariam liderando de diversas formas aonde fosse a extensão do reino de Babilônia. Verso 2 diz que sobre esses 120 haveriam 3 presidentes. E o texto diz: Daniel seria um, e mais ainda, esses sátrapas, esses governantes, prestariam contas a Daniel para que o rei não sofresse nenhum tipo de dano. Um crente tomando conta dos negócios de um ímpio. Um crente trabalhando numa organização onde não há nada de louvor a Deus, mas ele, crente, foi colocado ali pelo próprio Deus para, de fato, dar um testemunho de vida, de lealdade, de ética, de ser alguém cumpridor dos deveres em meio a vários que não tinham os valores que ele carregava. O verso 3, queridos irmãos, diz que Daniel não apenas cumpre o seu trabalho. Daniel não bate ponto e sai fora. O texto diz que Daniel se destaca, se distingue. Ele se torna alguém com mais excelência do que todos os outros que estão não apenas diante dele, mas os seus 2 pares. Daniel vai além daquilo que ela é colocado. Você que vive no tempo desses nossos dias, você conhece a questão de encantar o cliente, de ser alguém de excelência, alguém que se dispõe a fazer além dos outros, e Daniel fazia isso tudo, querido irmão, não numa época de mercado como a nossa hoje, mas Daniel sabia que por fidelidade a Deus, ele honrava a Deus fazendo o seu melhor no meio do mundo onde ele estava. E aí, queridos, a gente vai vendo que no final do verso 3, o rei pensa agora em lhe dar uma promoção. Esse camarada é bom. Esse camarada não é esses morcegos que a gente vê por aí. Quem sabe a gente não coloca, então, sobre todo o reino agora. E o que acontece? Verso 4. Os presidentes, companheiros de Daniel, os sátrapas, que eram seus subalternos ali, eles estavam procurando uma ocasião agora para acusar a Daniel a respeito do reino. Eles estavam, queridos irmãos, procurando alguma coisa para tirar aquele homem da organização. Eles estavam intentando, de alguma forma, trazer algo que incriminasse a Daniel. Veja que Daniel tinha um compromisso tão grande com Deus, que aqueles homens começam a perceber, irmãos, que não ia dar naquilo que eles entendiam naturais. Mas olha como eles conhecem o reino de Deus através de Daniel. O verso 5 diz: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel. Mas olha como Daniel testemunhava: se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós somos excelentes nos nossos negócios aí fora.
Mas será que se os nossos chefes, será que os nossos companheiros de estudo, se eles viessem aqui para dentro para ver você diante da lei do seu Deus, eles teriam a mesma visão? Será, irmãos, que aqueles que nos conhecem, vindo aqui, poderiam falar: rapaz, é assim mesmo. O que ele é lá fora, ele é aqui dentro e vice-versa. Ou será que seria como muitas vezes a gente ouve aqui e acolá pelos corredores da vida: olha, fulano é crente? Rapaz, não sabia, não parece, estou conhecendo agora, estou descobrindo hoje, muito prazer, cristão. Se a gente não achar na lei do seu Deus, esse aí a gente não consegue. E aí, eles vão até o rei, armando uma questão dentro da própria lei, pedindo que aquele homem que era embebido pela sede de poder faça um decreto, faça um interdito, que todo homem, num espaço de 30 dias, for fazer qualquer petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem que não fosse o rei, que ele fosse lançado na cova dos leões, que ele fosse espetáculo, sendo despedaçado por animais. É um anacronismo, irmãos, mas parecia que eles já viam aquelas arenas de Roma, né? Lá no futuro isso vai ser mais ainda melhorado, mais tecnológico, haverá um coliseu, e ali todo mundo que não se curvar a César também vai ser despedaçado. Assim, irmãos, Daniel, quando soube da Escritura, ele sabia que ele estava diante de Deus, e era a sua resposta diante de Deus que ia trazer as consequências. Mas perceba como é um crente, não era só Daniel, porque José, muito antes dele, quando estava diante de uma mulher que o assediava, a mulher do seu patrão, Potifar, ela o assediava a cada dia. José não coloca, irmãos, um dedo naquela senhora, ele não se deixa curvar pelo desejo, e logo ele que passou tantos anos presos, logo ele ainda jovem, como nós ouvimos nos nossos dias, os jovens têm muitos hormônios, eles precisam experimentar para saber se vai dar certo. Não há aqui uma questão de entrar religião, porque o mundo todo faz. Mas José tem uma palavra, irmão, semelhante ao pensamento de Daniel, porque diante da provocação de uma mulher, Gênesis 39, 8 e 9, José diz assim: será que eu faria tamanha maldade contra o meu patrão e pecaria contra o meu Deus? Mas está tão fácil, ninguém está vendo, Potifar não está na casa, todos os dias há essa questão: será que eu pecaria contra o meu Deus? Como os amigos de Daniel, irmãos, capítulo 3, diante da estátua de Nabucodonosor, basta vocês se ajoelharem, estarão liberados. Sabe, irmãos, como os jovens que não negam a sua fé diante dos convites do mundo, como pais que testemunham e lutam por sua casa diante de Deus, mesmo às vezes sendo desprezados, zombados, nesses nossos dias, como a igreja perseguida nesse nosso tempo em diversos lugares do mundo, Daniel não vai pecar contra Deus. Essa é a primeira questão que eu gostaria de trazer para mim e para você, querido. Diante do mundo que nós estamos vivendo, será que nós temos entendido, irmãos, as escrituras que estão sendo lançadas, os decretos que têm vindo? Será que nós temos percebido, irmão, a movimentação das nações? Será que eu e você estamos olhando no nosso ambiente de trabalho e de estudo o que tem sido a moda, o que está sendo predominante, que é o que todo mundo faz, que se eu não fizer eu estou fora do grupo, eu sou cancelado? Será que você tem sabido da escritura dos seus dias? E também da verdadeira escritura que você diz obedecer e amar? Que é regra de fé e de prática? E sendo regra, é alguma coisa que eu admito que vou obedecê-la? Não tinha ninguém para vigiar Daniel. Não tinha o pastor e nem o conselho da igreja. Vai haver reunião, Daniel. Se você cair nesse decreto,
Você está suspenso da comunhão de Israel. Não havia ninguém para falar com ele. Não havia um pastor para ele procurar naquele momento. Não havia um grupo de oração para dizer, olha, vocês oram por mim, saiu um decreto agora, eu estou numa roubada. Só havia ele e Deus. Nos nossos dias, irmãos, quem está entre nós e o nosso Deus? Quando a gente soube da Escritura. Mas se você está com o texto de Daniel aberto, capítulo de número 6, verso 10, você vai perceber que Daniel, ao saber da Escritura, ele vai para casa. Essa é a segunda questão que eu quero chamar a sua atenção. Daniel entra no seu lugar de isolamento. Daniel, irmãos, vai para o lugar aonde era o seu cotidiano, o seu ponto de partida todos os dias. Era o lugar onde ele se relacionava mais profundamente com Deus. Era o lugar onde ele não estava se escondendo, mas estava ali indo para falar, eu preciso realmente raciocinar, eu preciso pensar, eu preciso agora tomar uma atitude. E, queridos irmãos, parece algo tão tolo quando a gente olha essa expressão, ele apenas entrou em casa. Mas para mim e para você fica a pergunta, como é a nossa casa? Como é a minha casa? É um lugar de oração ou é um lugar onde ali todo mundo me conhece, então ali Deus não precisa ser lembrado? Qual é o seu ponto de partida, querido irmão, ou o seu ponto de chegada? Ali é o lugar onde Deus está contigo. Ou ali é um lugar onde entra tudo. As músicas mais pervertidas, as coisas mais perniciosas. Ali é o lugar onde a gula se manifesta. Ali é o lugar onde ninguém te acha. Então você vive como você é de fato. Daniel, quando entra em casa, ele vai fazer a terceira questão e a última que eu quero analisar com você. Ele vai viver as disciplinas espirituais que o guiaram durante toda a vida. E mais uma vez, ele vai mergulhar nelas diante da notícia que ele recebe. As disciplinas espirituais, irmãos, estão escritas aí no seu versículo. Elas forjaram o caráter de Daniel como servo de Deus. Elas não são uma muleta ou uma alavanca que Daniel vai puxar numa hora de perigo. E aqui eu quero te declarar algo que parece tão tolo, mas é tão vívido, que é o que nós precisamos nos lembrar nesses nossos dias. Daniel era crente, crente mesmo. Nos nossos dias nós dizemos que somos crentes, mas será que o somos? Daniel vivia a sua fé, querido irmão. E como nós vimos em 8 estudos, e nessa noite eu quero trazer mais uma vez, Daniel, debaixo dessas disciplinas que estão no versículo, quando era um jovem, diante de uma questão em que lhe era oferecido prazer, bebidas, manjares, ele passa pela dor de um bom tempo a pão e água. Por decisão dele, ninguém o obrigou. Por 3 anos ele seria trabalhado para ser aquele que estaria diante do rei. Aprenderia o idioma, aprenderia a cultura, aprenderia os costumes. Ele seria tratado de fato pela sua inteligência, pela sua capacidade. Ele era um fora de série, ele era um fora da curva, ele era um jovem e que se tivesse no mercado hoje as empresas o disputariam para ser um trainee, para ser um professor, para ser aquele que vai ensinar. Então vamos dar o melhor. Você pode escolher o melhor vinho, você pode ter desde já as melhores comidas. E ele diz, calma. Antes de tudo, eu sou um crente. Eu não preciso dessas coisas para me destacar. Eu não preciso dessas coisas para estar no grupo. Dá-nos pão e água. De jeito nenhum, rapaz, você vai morrer. E o rei vai me pegar se ver essa situação. Faz o teste. Querido jovem, será que você teria coragem de hoje chegar diante de alguém e dizer, faz o teste? Me experimenta durante
10 dias, você vai ver quem eu sou, do que eu sou feito, o que eu carrego comigo. Passou o tempo, irmãos, mas ele sabia o que era bom para a sua vida. Daniel, nas disciplinas espirituais, irmãos, ele não teve dúvidas quando ele se viu diante de obedecer a Deus e salvar os seus oponentes, os adivinhos, os caldeus, os astrólogos, que morreriam quando o anticristo, o rei, teve um sonho. É o capítulo 2 de Daniel. Ele era um servo de Deus, irmãos, e ele vai até o rei, mesmo sabendo que se aquela turma de adivinhos fosse morta, ele estaria livre, porque ele não tinha nada a ver com peixe naquele momento. Mas como um crente, ele vai salvar os seus oponentes, ou num jargão mais popular, mais bíblico dos nossos dias, quando você ouve a expressão de orar pelos seus inimigos, por aqueles que vos perseguem, Daniel era esse cara. Daniel, irmãos, teve algumas dessas suas disciplinas o fortalecendo também no capítulo 4, quando ele viu diante de si o sonho de um rei, foi chamado e serviu o rei, aquele que era o seu escravizador. Se você está com o texto de Daniel 6 aberto, olhe para o verso 5, ele foi tentado naquilo que era o mais caro para ele. Hoje nós ouvimos expressões do tipo, não mexe com meu filho que você está mexendo com aquilo que eu mais amo. Não posso mexer com o meu trabalho, porque isso é a fonte de todo o meu sustento e segurança. E assim nós vamos elencando certas coisas, irmãos, que se alguém tocar, a gente desfaz de tudo aquilo que a gente tem cultivado. Daniel era aquele que diz assim, não mexe com o meu Deus, porque se mexer com o meu Deus, eu tenho que me colocar na posição de enfrentamento. João Calvino lembra uma situação que eu e você sabemos bem. Ele diz assim que o cachorro, ele rosna e late quando alguém vem atacar o seu dono. Mas quantas vezes, irmãos, nós dizemos que pertencemos a Deus e quando o nosso Deus é atacado, a gente assente com a cabeça e diz assim, tudo bem. Daniel, então, irmãos, ele vê diante de si, não uma surpresa, quando vem a notícia ruim. Porque em casa, e o texto diz isso, ele se dedica de uma forma disciplinada a orar. O seu texto está te mostrando, ele orava pela manhã, à tarde e no finzinho da tarde, início da noite, já para dormir. 3 vezes por dia ele orava. Para os nossos dias, absurdo. Daniel não trabalhava? Claro que trabalhava, olha esse contexto. Daniel não tinha mais o que fazer, eu tenho certeza que tinha. Mas se tem algo que ele fez, foi que ao invés de gastar um tempo indo para a academia todos os dias, porque para isso sempre temos tempo, Daniel resolve ter um tempo para orar. Ao invés de gastar um tempo, irmãos, escolhendo qual restaurante, ou onde vamos passar o fim de semana, porque para isso nós arranjamos tempo, Daniel ajuda o seu coração e a sua mente a se fortalecerem na disciplina de estar diante de Deus todos os dias. Sabe, querido irmão, o que acontece, a notícia não surpreende a Daniel porque ele não muda uma linha da sua prática. E se você está com o texto aberto, veja a última frase do seu texto, que diz que era a prática dele, fazia todos os dias. Meu irmão casado, quanto você ora pelo seu casamento? Pela sua esposa? Meu caro pai, padrão, melhor escola, as melhores roupas, os melhores alimentos para os meus filhos. Quanto você ora por eles
Qual é o tempo do seu dia dedicado a orar para que Satanás não abrace o seu filho numa esquina dessas? Para que não haja um decreto dizendo que daqui a pouco você, pai, não possa mais ser chamado de pai, e sim cuidador. E você, mãe, não seja mais a mãe dos seus filhos, mas seja aquela que se ocupa a deixá-los à mercê do Estado, para que o Estado, considerando-os como apenas um número, um dado estatístico, faça o que bem quiser, como faz com os nossos jovens em muitos casos. Qual é o tempo que eu gasto, querido irmão, em ser disciplinado como um crente diante de Deus? Veja, Daniel é jogado aos leões. Era uma prática de condenação, de tortura, de morte da época. Era a glória para os seus oponentes. Era também o seu testemunho. Eu não volto atrás. Mesmo diante da morte, eu não volto atrás. Mesmo diante do terror. Não sei se você já foi a um zoológico e viu um leão de perto. Não sei se você já viu alguma coisa selvagem. Mas diante daquele terror, animais famintos, eu não volto atrás. Eu não volto atrás. Diante da minha demissão, eu não volto atrás. Diante de ser desprezado pelos meus amigos, eu não volto atrás. Diante de alguém terminar o namoro comigo, eu não volto atrás. Diante de uma igreja que muitas vezes está adormecida, eu não volto atrás. Diante de um mundo cada vez mais caótico, eu não volto atrás. Querido, Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar a Daniel, mas salva. Mas é assim conosco hoje, irmãos. Deus tem a obrigação de salvar a sua igreja nesse tempo de contestação, de zombaria, nesse tempo em que o símbolo da aliança agora é trocado pelo símbolo do orgulho. Será que a igreja do Senhor vai sair da sua letargia? Não para brigar, para tapar pedra, para ir para os jornais, mas para vir para dentro da sua casa, para orar, para fazer de fato um costume de oração. Será que a igreja do Senhor, irmãos, sendo avisada e vendo na sua tela, no seu celular, no seu computador, ligando a televisão e vendo as marchas de orgulhos por aí, para onde nós vamos? Onde está o nosso lar? Aonde as janelas vão se abrir para que a gente, apontado para o lugar aonde a gente almeja encontrar com Deus, nós vamos nos posicionar e orar para que Deus ainda tenha misericórdia desse tempo, dessa nossa cidade, desse nosso estado, desse nosso país. Querido irmão, querida irmã, Deus não tinha obrigação de salvar a Daniel, mas olha a igreja desses nossos dias, onde nós oramos determinando, dizendo: Deus, se o Senhor não me der, eu não sou mais seu servo. Se essa igreja não me respeitar como eu imagino, eu não frequento mais essa igreja. Se alguém chegar com uma palavrinha mais dura, quem é você para falar comigo? E aí eu saio, porque tem N portas abertas por aí. E eu entro numa outra igreja, e aqui eu encontrei a verdade. Eu não honro a doutrina que eu recebi diante do Senhor de uma igreja bíblica. Eu estou desanimado, eu estou cansado. Queridos irmãos, Deus não tinha obrigação de salvar a Daniel, mas salva. Mas hoje nós vivemos um tempo de que Deus tem que nos servir, senão a gente fica de mal com Deus. Como crianças, como nenéns, crentes imaturos, bobos, cheios de vícios, cheios de mandingas, crentes supersticiosos, que têm medo de passar debaixo de escada ou cruzar com gato preto. Crentes que não suportam ser tocados e desafiados.
Crentes que não buscam mais santidade, que não amam o seu tempo, que não amam a sua nação de fato, que não amam o seu povo. Será que nós vamos encontrar Daniéis nesse nosso tempo? A igreja está aí, querido. E nós vimos aqui uma igreja derrotada. Nós vemos nos nossos dias muitos líderes de igreja que querem reinterpretar ou reescrever a palavra de Deus. Estão assinando a sua confissão de apostasia. Nós vemos um mundo, irmãos, aí diante de nós, acompanhando, trazendo seu desejo de prazer, de festas, de zombarias. As igrejas de hoje celebram festas juninas porque tem que ter festa, tem que ter celebração. E isso, irmãos, é algo que ofende ao nosso Deus, porque nós brincamos dizendo que estamos redimindo essas festas. O anticristo está chegando, irmãos, cada vez mais mostrando as pontas das suas garras. Onde encontraremos Daniéis no dia de hoje? Quero terminar essa palavra, querido irmão, com algumas aplicações para o seu coração. A primeira delas, se você entender o versículo que lemos e o contexto em que ele está, gostaria de trazer para o seu coração, meu irmão, minha irmã, aprenda a ler o mundo que você está vivendo. Aprenda a ver os decretos que estão sendo passados e publicados nesse nosso tempo. Não são apenas leis de convivência. Observe as implicações, as consequências daquilo que está diante de você. Seja vigilante de fato. Daniel tomou conhecimento do decreto. A segunda aplicação, querido irmão, onde é o seu lugar de refúgio? Onde é o lugar da sua vida com Deus? Se você não é constante na presença de Deus, meu irmão, minha irmã, será que você vai esperar o mal chegar? E eu não estou falando apenas de situações escatológicas. Mas quando eu e você adquirimos certa idade, a gente sabe que a finitude está mais perto. E aí a gente vai fazer um exame, alguma coisa não está bem. Quantos não entram em desesperos? Onde está o seu lugar de segurança? Onde está, querido irmão, o seu lugar de segurança em que você veja que pode acontecer o que for, mas você sabe que está na mão de alguém. Quem é esse alguém? Será que você vai esperar o mal chegar para você começar a buscar a Deus? Da forma como muitos crentes vivem hoje, desesperados, abruptos. São os crentes 6 horas por mim. Olha, recebi uma notícia, ora comigo, por quê? Mas você não é alguém de oração? Querido irmão, querida irmã, uma terceira aplicação é: você tem tido disciplinas espirituais na sua vida? Que disciplinas são essas, pastor? Palavra bonita, disciplinas espirituais, que expressões legais. Mas a gente esmiuça facilmente, quanto tempo de oração você dedica por dia ao Senhor? O tempo em si, querido irmão, não é o problema, mas é a qualidade de tempo que você passa diante de Deus. Todo dia você tem que tomar café, almoçar, você faz pelo menos 3 refeições ao dia. Daniel orava 3 vezes por dia. Querido irmão, irmã, você passa tempo que se o café atrasa, o seu estômago reclama e você já começa a discutir com alguém. Cadê o café? Vamos comer alguma coisa? Eu estou aqui já preocupado com isso,
Mas, irmãos, a nossa alma necessita de alimento todo dia, mas muitas vezes nós estamos espiritualmente já entrando num processo de inanição, a gente não ora, a gente não busca, a gente não tem nenhum contato com Deus, e é por isso que muitas vezes chegamos dentro da igreja e a gente olha para o teto, para a caixa de som, para o irmão do lado, mas a gente não encontra Deus nas nossas canções, orações, na vida, a gente não sorri para o irmão do lado. Uma vida de disciplina espiritual, quanto tempo você passa lendo a sua Bíblia? Isso é importante, pastor, meu irmão, é questão de vida. Eu não quero afirmar isso, irmãos, mas a grande realidade, e eu creio, talvez muitos crentes só abram a Bíblia na hora de um sermão. E talvez a única ponta de crescimento espiritual que você tenha seja resumida a um momento de culto em que você ouve uma palavra. Mas talvez você não tenha a comunhão de ouvir Jesus falar contigo quando você abre a sua Bíblia no seu lugar de refúgio e ali você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Disciplina espiritual, querido irmão, é uma vida de ações de graças, está no seu texto de Daniel. Mas como Daniel vai agradecer a Deus no momento que um edito está sendo assinado, uma sentença de morte? Isso Deus está me encaminhando. Mas eu vou agradecer a Deus pela vida até aqui, pelo que Ele tem me dado, por Ele estar comigo. Eu vou agradecer a Deus pela amizade lá com Misael, Azarias e Ananias. Eu vou agradecer a Deus, porque no meio dessa turma de sátrapa, Deus tem me guardado até aqui. Por último, irmãos, disciplina espiritual é comunhão com Deus. É saber que Deus é uma pessoa, não é um espírito que está perdido aí, uma viagem. Né? Muitos tomam drogas achando que vão ter um contato com o sobrenatural, uma iniciação. Nosso Deus é uma pessoa, que na pessoa de Jesus se encarna, que morre a nossa morte, Ele fala conosco e Ele ouve a nossa voz. Mas quantos crentes hoje, não me chama para orar não, hein? Mas por quê? Eu não tenho prática, não sei o que eu vou fazer. Porque talvez ainda não tenha trazido a ideia de que Deus está aqui conosco nessa hora. Tanto um Deus transcendente quanto é imanente. A última aplicação, querido irmão, você tem confiado a sua vida a Jesus ou às suas forças? Você mede a sua vida pela sua competência, pela sua capacidade, pelas suas amizades, seu network? Ou você mede a sua vida por aquilo que Jesus é nela e faz através dela? Onde estão os Daniéis do nosso dia? Eu espero que, no nome santo de Jesus, você perceba que há um panorama para a igreja, há um panorama para o mundo, há um panorama para o anticristo, mas em meio a esse panorama estava Daniel. Há um panorama para esses dias e você está no meio dele. Como você vai responder a esse tempo? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Tua palavra foi lida, exposta, e eu venho rogar a Deus que em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, toca o nosso coração, Pai. Tira-nos, ó Deus, da mediocridade desse tempo. Tira-nos, ó Deus, de viver uma vida tão rasa. E, ó Deus, aplica em nós Tua palavra, Teu chamado. Senhor, se o Senhor tocar em nós, ó Deus, nada mais será como antes. E o que eu te peço, ó Deus, é que o Senhor nos faça homens e mulheres que honrem o Teu nome, Pai. Jesus, tem misericórdia da Tua igreja nesse tempo, Pai. Não falo apenas dessa igreja aqui, mas da Tua igreja em geral.
Senhor, em nome e para a glória do teu nome, chama a tua igreja, Senhor Deus, a viver uma vida de santidade, Pai. Chama a tua igreja, ó Deus, a honrar o Senhor, ó Deus. E, Pai, mesmo diante da tua palavra, que diz que, de fato, ó Deus, nos últimos dias as coisas seriam tão difíceis, o amor se esfriaria, a igreja, Senhor Deus, seria muitas vezes indiferente, os homens teriam coceiras nos seus ouvidos para ouvirem apenas palavras que lhes satisfaçam. Jesus, tem misericórdia de nós, ó Pai, e não nos deixa, ó Deus, a nossa própria sorte, ó Deus. Eu te clamo, ó Deus, traz sobre nós, ó Pai, vida e vida abundante no Senhor, porque nós precisamos, ó Deus, carecemos tanto, para que nós não sejamos pegos de surpresa, Pai, e não venhamos, ó Deus, a falhar quando formos de fato expostos a dar o nosso testemunho, seja diante do esposo ou da esposa, seja diante dos nossos amigos, seja diante, Deus, do nosso trabalho, seja diante dessa nossa sociedade. Ajuda-nos, ó Deus, é a nossa